Mesmo que você coloque ouro, ainda não é a casa de Deus. A casa de Deus, sua família, é a igreja de Deus. Isso está claro. Vamos colocar isso na tela. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Yang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saliga ng katotohanan. Ang bahay po ng A Diyos, casa de Deus, a família de Deus sobre a terra, é a igreja de Deus. hindi po yung tinayo ng Não aqueles edificados pelos homens. tinanggawa. Atos 17 e 24. Ang Diyos na gumawa ng O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ayon, ang Diyos ng O langit, Deus do céu e da terra, makapangyarihang que gumawa ng poderosamente criou todas as coisas, não habita em templos feitos por mãos de homens. pwede ba nating itanggi? Podemos negar isso quando isso Hindi isso está em todas as Bíblias? sa mga Deus não habita em templos feitos pelas mãos. Ngayon, nung gumawa, Quando Salomão edificou um templo em Israel, ano o que Deus disse sobre o templo que ele fez? yun Que Deus vai habitar naquele lugar? Vamos ler Isaías 56, 7. Sila ay dadalhin Sim, a estes os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. langinan. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Tawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. A casa edificada por Salomão, o templo em Israel, sa Israel, Deus disse, será chamada casa de oração. nalanginan. Não Sa templong ginawa ng de mga homens. kamay. A casa de Deus sobre a terra Pa, é a igreja. iglesia, ang bahay A casa de Deus é a igreja. Então, Paulo disse aos coríntios, taga-Korinto, na igreja em Corinto, sa 3 ng unang Korinto, diz em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são o templo de Deus Templo ng e que o Espírito de Deus habita em vocês? ay nananahan sa inyo. Onde o Espírito de Deus habita? ng Diyos, Não em lugares feitos por mãos de homens, mga tao, kundi mas naquelas pessoas que servem a Deus, porque essas pessoas são chamadas o templo de Deus, como Paulo disse aos coríntios. Korinto, hindi ba ganinyo naalala? Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nananahan sa inyo. Sa Na igreja ou na casa espiritual de Deus é onde o Espírito de Deus habita, ng Diyos, não em templos feitos com mãos, ng mga kamay. feito por mãos. Então o templo feito por Salomão Yung ginawa ni Solomon, foi chamado casa de oração. Agora, se a igreja é a casa de Deus, dapat também deve ser cumprido em nós que desde que nós somos casa de Deus, a igreja é uma casa de oração. kaya Então a igreja é uma congregação de pessoas que oram sempre, um povo de oração, no? um povo que sempre ora a Deus. Kaya Para sua informação, irmãos, mga kapatid, na igreja de Deus, Diyos, nós temos oras um relógio de oração 24 horas por dia em diferentes lugares. Se você quer orar conosco, você pode pedir ao ancião, por exemplo, você está no trabalho, você não pode orar conosco às 3, às 4 ou às 5. Quando você chegar do trabalho, você pode orar com aqueles em outros lugares. panalanginan.
Nós temos horários de orações em diferentes partes do mundo. Todos os membros da igreja, antes de dormirmos e ao acordarmos, nós temos um dever de orar. A casa edificada por Salomão em Israel é chamada casa de oração. Deus chamou ela de casa de oração. Se a igreja neste tempo é a casa de Deus, como nós temos lido, a igreja também deve ser vista como uma casa de oração. Então nós temos a nossa oração a toda hora a Deus, mas em diferentes lugares. E as orações não são repetitivas. Ao invés disso, aqueles que não podem participar da oração em um lugar específico podem participar em outro lugar, através dos seus celulares, computadores, através da internet. Nós podemos orar a Deus. Deus sempre nos ouvirá isso. Deus se agrada com a oração do povo ou das pessoas justas, de acordo com a Bíblia. A casa de Deus, que é a igreja de Deus, é uma casa de oração. E Deus ouve as orações daqueles na casa de Deus, porque aquele que está conduzindo a casa de Deus, ou a igreja de Deus, é Cristo. Hebreus 3:6, ouçam. Mas Cristo é como filho sobre a casa de Deus. Cristo é como filho sobre a casa de Deus. Na casa de Deus, né? Vamos ler Hebreus 10:21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos um sumo sacerdote, um grande sacerdote, Cristo, que é a cabeça sobre a casa de Deus. Eu vou repetir. Qual é a casa de Deus onde Cristo é a cabeça e o sumo sacerdote? O que é a casa de Deus? 1 Timóteo 3,15. Vocês podem falar que nós ficamos repetindo isso? É melhor repetidamente dizer a vocês a doutrina de Deus, porque nós, seres humanos, tendemos a esquecer. Nós não precisamos dizer as coisas repetitivamente para Deus, mas eu vou dizer isso a vocês uma e outra vez, várias vezes. A casa de Deus é a igreja de Deus. 1 Timóteo 3,15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A casa de Deus em nosso tempo é a igreja de Deus. Não uma casa literal de cimento e madeira. Não. Ao invés disso, a casa de Deus agora é a igreja de Deus. E dentro da igreja, que é a casa de Deus, Deus deve nos encontrar sendo pessoas de oração. Nós devemos aprender a maneira certa de orarmos a Deus. Deus vai nos ouvir em nossas orações, como nós devemos orar. E ao orar, existe uma disciplina que nós seguimos. A doutrina é diferente da disciplina. Oração é uma doutrina. Disciplina é outra coisa. Alguém perguntou, por que deve se voltar para uma só direção? Veja, na Igreja Católica, quando estão orando, para onde eles se viram? Direção ao altar. Então existe uma direção que eles estão se virando. Ao altar. Então cada um tem sua própria direção. Mas em nosso caso, nós queremos ser capazes de orar a Deus com ordem, diferente desses que eu vou mostrar para vocês. Veja esses que estão orando. Outros estão ajoelhados, alguns estão sentados, outros estão sentados até no chão. Será que isso tem ordem? É o mandamento de Deus para nós fazermos seu mandamento com ordem. 1 Coríntios 14:40.
mas faça-se tudo decentemente e com ordem. May kaayusan ang lahat ng mga bagay. Então, pela questão da ordem, nós estamos dizendo aos irmãos, Ayusan. se por exemplo, nos